Olá, eu me chamo Nara e o nosso encontro aqui hoje é para falar de holotecnologia. Bom, a gente vai utilizar uma definologia, uma definição de holotecnologia que o professor Valdo Vieira utiliza no verbete holotecnologia. Então, a holotecnologia é a ciência aplicada às pesquisas dos acervos ou tecas da holoteca, sendo esta o mega monstruário do conhecimento universal, a biblioteca das bibliotecas. A tematologia desse verbete holotecnologia, que está na especialidade comunicologia, é tema central homeostático. E a sinonimologia, holoteconomia, megatecologia, ciência dos artefatos do saber. E a antonimologia, bibliotecologia, biblioteconomia e enciclopediologia. A biblioteca, embora a gente esteja acostumado a, quando pensa em pesquisa ou pensa em artefatos do saber, pensar em primeira mão em livros, a biblioteca é a coleção de livros. Na holoteca, a coleção de livros é só mais uma coleção. A holotecologia, ela engloba, é uma ciência englobante, ela engloba todas as áreas do conhecimento e engloba também diferentes artefatos que tratam do tema dentro dessas áreas do conhecimento. A etimologia. Bom, o termo holotecologia provém do grego, a raiz vem do grego, holo, que significa todo, o coletivo, teca, de estojo, coleção, ou lugar de guardar, e logia, de conhecimento, estudo, a palavra, enfim, a abordagem. Holotecologia, então, é mais abrangente, evidentemente, do que holoteca. Holoteca é o espaço onde nós guardamos e onde nós disponibilizamos para consulta todo o material ou todos os artefatos do saber que constituem as fontes da holotecologia. A holoteca é localizada no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, no Paraná. É um centro dinâmico de pesquisa, educação e difusão científico-cultural. Ela atende, portanto, os pesquisadores da Conscienciologia e do paradigma consciencial que estão aqui na comunidade conscienciológica cosmoética internacional em Foz do Iguaçu, também a comunidade de Foz do Iguaçu e turistas, pessoas de vários lugares do Brasil e fora do Brasil que visitam Foz do Iguaçu em função do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia ou especificamente por interesses pelo paradigma consciencial ou pessoas que vêm para cá para visitar a cidade e secundariamente visitam também a holoteca, o CAEC, o campus, a Cognópolis, que é a cidade do conhecimento, o bairro onde nós temos aqui as atividades desenvolvidas da Conscienciologia. São dentro da holoteca 782.587 itens, essa é a última pontuação que nós temos, 275 coleções, quer dizer, todos esses itens estão lá distribuídos e classificados em 275 coleções. Essas coleções, dentre essas coleções nós temos a biblioteca. São coleções que têm itens como livros, panfletos, outros impressos, conchas, moedas, enfim, uma totalidade, uma grandiosidade de artefatos do saber. Bom, entrando então na verbetografia, que é o que nos interessa mais diretamente na aula de hoje, a gente vai falar da holotecologia, que é uma seção dentro do verbete. Essa seção está localizada na divisão 3, detalhismo, e é um item eventual, embora a maioria dos verbetes com os quais a gente tem trabalhado e a maioria dos verbetes de autoria do professor Valdo Vieira contemplam essa seção, que é a seção holotecologia. Posturas. Nós fizemos aqui uma relação de posturas que otimizam, evidentemente, o tratamento ou o trabalho no verbete da seção holotecologia. E listamos aqui abaixo pelo menos 5 dessas ações ou posturas importantes de serem adotadas por aqueles que têm interesse em aprofundar
o estudo das tecas ou das coleções ou das áreas de conhecimento que envolvem essas coleções dentro do verbete. Então, neofilia. Adotar postura neofílica, alimentando o interesse de conhecer sempre mais em qualidade e quantidade. A maioria das pessoas que trabalha com a verbetografia em Foz do Iguaçu faz uso da nossa holoteca, mas aqueles que não estão em Foz do Iguaçu podem utilizar outros centros de estudo, centros de pesquisa, enfim, museus, toda a área que trabalha com artefatos do saber, artefatos do conhecimento. E o importante é a gente pensar que a pesquisa nos livros, ela é parcial, ela nos ajuda muito, mas nós precisamos pesquisar além dos livros, também em outros itens de outras naturezas. Então, nós podemos aprender com itens de outras naturezas. Então, a postura neofílica é uma postura aberta para tratamento tanto dos livros como também de outros artefatos do saber. Um outro detalhe muito importante é que, normalmente, quando nós temos um tema de pesquisa, a nossa tendência é, quando entramos numa biblioteca, por exemplo, procurar diretamente aquela área que é a área do tema que nós estamos trabalhando. Então, eu estou trabalhando com autoimagem, por exemplo, esse é o meu tema. E aí eu vou procurar, dentro de uma biblioteca, livros ou obras publicadas na psicologia, porque se sabe que a psicologia é uma das áreas do conhecimento que trata de forma mais aprofundada dessa temática. E nós acabamos deixando, muitas vezes, de consultar outras áreas do conhecimento, áreas de ciências exatas e de ciências humanas ou sociais, de todas as naturezas, vamos dizer assim. Então, aqui na holoteca e no holociclo, nós temos uma premissa que é, nós entramos dentro da holoteca e começamos a repassar as tecas a partir daquele tema. Então, se eu tenho uma teca que é, por exemplo, curiosoteca, qual é a relação da curiosoteca ou da curiosidade com a autoimagem? Então, a partir dos indicativos, né, dos vocábulos que dão origem às tecas, a curiosidade e a curiosoteca, por exemplo, nós vamos começar a fazer associações de ideias com relação ao nosso tema. Para isso, nós precisamos ter uma postura mais aberta, uma predisposição maior de tentar ampliar essa rede de associações. Tudologia. Evitar apriorismo sobre temas e áreas do conhecimento. A tudologia, informar-se sobre todo o possível, é o caminho da profilaxia da desinformação e do preconceito. É óbvio que nós sabemos que qualquer tema que a gente escolha para trabalhar, ele já é uma escolha e, por ser uma escolha, ele é parcial. Dentro dessa parcialidade, nós já vamos estar trabalhando com uma face, algumas faces daquele assunto, algumas abordagens. Então, se a gente tem consciência disso, nós vamos pelo menos tentar, dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, ampliar as pesquisas, ou ampliar as abordagens, ampliar a dimensão dessas pesquisas. Criticidade. Cultivar postura crítica diante de tudo. Quer dizer, eu escolho que eu vou trabalhar dentro da holoteca, passei por todas as tecas ou todas as coleções, ou fiz todas as associações que eu poderia, e eu resolvo então trabalhar com 10 ou 15 áreas mais especificamente. Então, nessas 10 ou 15 áreas, procurar ter a postura mais crítica possível, ou procurar observar a opinião, o posicionamento de vários autores sobre o mesmo tema, para que a gente, a partir dessas diferentes impressões, possa então configurar uma posição um pouco mais realista, um pouco mais próxima da realidade que nós estamos abordando. Parapsiquismo. Manter-se consciente quanto às subjacências do universo multidimensional e implicações parapsíquicas. Esse é um aspecto importante também, quando nós estamos pesquisando, nós não podemos perder de vista em nenhum momento que não estamos sozinhos. Se nós temos essa consciência, nós também vamos tomar mais cuidado no momento de consultar qualquer fonte de pesquisa. Então, eu estou pesquisando um livro, é importante pensar o tema, o autor, as relações, a história, e dentro dessa rede de sociabilidades, a gente pode estar trabalhando ou interagindo com pessoas, ou que no passado escreveram aquela obra, ou têm afinidade com aquele tema,
consciências, né, extrafísicas que podem estar ali conosco, nos acompanhando dentro desse processo de pesquisa e podem nos ajudar, podem sugerir ou inspirar alguma abordagem. Dúvidas. Cultivar e sanar dúvidas. As dúvidas são indicadores do aprofundamento das pesquisas. Quando a gente começa uma pesquisa, uma investigação, vai fazer um artigo ou vai publicar um livro, esse livro começa e ao final a gente nunca conclui. A gente tem algumas considerações que são feitas no momento em que a gente decide parar, porque é suficiente para o que nós nos propomos enquanto pesquisa para aquele momento. Então, a rigor, as dúvidas, elas nos acompanham durante todo o processo de pesquisa, elas vão modificando, elas vão evoluindo, dúvidas evoluem, se aperfeiçoam durante o processo de pesquisa e vão muito provavelmente estimular outras investigações depois do término daquela produção ou daquilo que nós nos propomos a fazer, seja um artigo, seja um paper, seja um livro, enfim, aquele objeto para o qual nós estamos dedicando a pesquisa. Bem, o hábito. Incorporar às rotinas úteis o hábito de consultar o acervo da holoteca. Nós estamos falando de uma sessão que é a holotecologia. E essa sessão parte, evidentemente, das classificações das coleções que nós temos na holoteca em Foz do Iguaçu. Portanto, dentro do verbete, nós só podemos utilizar essas tecas, somente as tecas previstas na listagem de tecas da holoteca de Foz do Iguaçu. Então, essas tecas, elas são classificadas em torno de uma série de áreas do conhecimento, e estas áreas do conhecimento, a maioria delas são nossas conhecidas. Algumas, provavelmente, a gente conhece menos, em uma gradação maior, outras menor, mas conhecemos. Então, esses bons hábitos e posturas às quais nós nos referimos vão contribuir para que a gente não incorra ou evitar estes erros de abordagem com relação às tecas. A gente tem alguns exemplos aqui que vão nos ajudar a entender. Biblioteca. Biblioteca é a coleção de livros, bibliotecas e biblioteconomia, ou seja, dentro da holoteca, biblioteca diz respeito a livros que falam sobre livros, itens relativos a bibliotecas, a locais onde a gente trata com livros impressos. Então, não é a biblioteca como nós estamos acostumados. Nós entramos numa biblioteca e, tradicionalmente, dentro de uma biblioteca nós vamos ter todas as áreas do conhecimento. Na holoteca não funciona desse jeito. Na holoteca diz respeito a todas as áreas do conhecimento. Biblioteca é uma das coleções da holoteca, uma das 275 tecas da holoteca. Então, a associação equivocada seria todas as áreas do conhecimento. Aqui, para a abordagem que nós temos, ou para o tratamento do verbete, biblioteca vai se referir única e exclusivamente a uma coleção de livros que tratam de livros ou de bibliotecas. Datiloteca. Datiloteca é o tema central correto, é impressões digitais e não datilografia. É comum as pessoas, porque o nome é datiloteca, associarem datiloteca a datilografia. Não, datiloteca diz respeito a impressões digitais, é a coleção que trata de impressões digitais, itens relativos a impressões digitais. Intermissioteca. A intermissioteca trata de vidas e vivências intermissivas, não de vidas passadas. A coleção que trata de vidas passadas é a ressomaticoteca, que então vai abordar renascimento, vidas passadas, retrocognições. Também essa coleção às vezes é confundida com a intermissioteca. Então, temos que tomar esses cuidados com estes detalhes. Outra teca que também pode gerar alguma confusão é a recordoteca. Recordoteca não é de recordação, ou de memória, ou de retrocognição. É uma teca que trata de recorde. Então, quando a gente vê o nome ou expressão, pode associar com recordação, retrocognição, memória, qualquer coisa dessa natureza. A regressoteca. Regressoteca também é possível que se faça uma associação incorreta com regressão de memória ou hipnose. E a regressoteca, no caso, trata de Errei. Desculpa, vamos de novo.
Outra teca que também pode gerar alguma confusão é a regressoteca. Nós podemos associar a regressão de memória e hipnose, quando, no entanto, essa coleção trata de retorno, regressão evolutiva, retrocesso, ou, no caso, algumas dissidências, enfim, assuntos dessa natureza. Orismoteca. Orismoteca trata de definições, orismologia, portanto, né, e a gente cada vez vai se familiarizar mais com isso, ainda mais que estamos tratando aqui de verbetografia. Então, não podemos fazer a confusão com onirismo ou com sonho, né? Embora tenha alguma semelhança, são coisas bem distintas. A semioteca e a simboloteca também geram confusões frequentes. A semioteca parece tratar de semiologia pelo nome semioteca, pode estar referindo como semiologia. Semioteca trata de diagnóstico, não, errei, de novo. Até eu faço confusão nisso. Então vamos lá, vamos de novo. A semioteca e a simboloteca também são duas tecas que têm denominações semelhantes e que às vezes gera alguma confusão. A semioteca não tem relação com símbolos ou com semiótica. O tema central da semioteca é diagnóstico, semiologia especificamente. A simboloteca, sim, diz respeito à semiótica e aos símbolos e não tem relação com semiologia ou diagnóstico. E por último, a somaticoteca, que diz respeito ao corpo, ao soma, e a gente pode pensar que também dentro desse universo poderia se abarcar esportes ou condicionamento físico, o que não estaria errado. No entanto, nós temos uma outra teca, que é a desportoteca, que trata especificamente de esportes e condicionamento físico. Então, no nosso caso, no tratamento das coleções da holoteca, a gente vai utilizar, para falar de corpo e de soma, a somaticoteca. Bom, essas coleções todas, nós dividimos essas coleções para efeito de organização das pesquisas dentro da holoteca de um jeito e dentro do trabalho da enciclopédia da verbetografia de outro. Na holoteca nós temos 5 categorias para a classificação dessas tecas, que são categorias similares às categorias utilizadas na enciclopédia. Aliás, é em função das categorias que surgiram dentro do estudo da enciclopédia ou dentro da verbetografia que nós herdamos essas coleções e começamos a distribuir as tecas dentro dessas categorias. No entanto, nós temos, além dessas 3 categorias que a gente já conhece, que é neutras, homeostáticas e nosográficas, utilizadas para a classificação dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, nós temos mais 2 categorias que são parafenomenológicas e energológicas. Estas duas, parafenomenológicas e energológicas, envolvem uma série de tecas que também são utilizadas para efeito de construção da seção holotecologia no verbete. No entanto, no verbete, elas se enquadram dentro da denominação neutras, homeostáticas e nosográficas. Então, vamos ver algumas delas aqui. Homeostáticas: assistencioteca, conscienciometroteca, consciencioteca, cosmoeticoteca, democracioteca, evolucioteca, mentalsomaticoteca, pacificoteca, serenoteca, teaticoteca. Essas são algumas das coleções que se enquadram dentro da classificação homeostática, o que não significa que dentro do verbete elas não possam ocupar outra classificação, aparecerem como neutra ou nosográfica. A gente já vai ver isso um pouquinho mais para frente. Neutras: argumentoteca, biblioteca, ciencioteca, didáticoteca. As neutras são as que são mais sujeitas a, vamos dizer, migrarem do neutro para o homeostático ou do neutro para o nosográfico. A natureza já predispõe a essa migração. A depender do tema, elas podem ser abordadas homeostaticamente ou, a depender do tema, elas podem ser abordadas de maneira nosográfica. E as nosográficas, que são as mais fáceis, vamos dizer assim, de classificar, ou as que a gente costuma perceber de maneira mais clara, né? Então, a antissomaticoteca, a belicosoteca, a celibatoteca, a criminoteca, dogmaticoteca, são posturas
anticosmoéticas de uma maneira geral, ou posturas que não inferem justamente uma abordagem saudável ou positiva. Parafenomenológicas e energológicas, então, são duas classificações só utilizadas na holoteca e não são utilizadas na Enciclopédia da Conscienciologia para efeito de construção dos verbetes. De qualquer forma, nós usamos lá essa classificação para justamente dividir as tecas que dizem respeito a aspectos multidimensionais, à realidade extrafísica, a comunidades extrafísicas, a espaços extrafísicos, abordagens, então, de tecas que transcendem a realidade intrafísica. E energológicas, aquelas que diz respeito a bioenergias, as energias, fitoenergia, enfim, todas as tecas que falam sobre a energia de um modo geral, seja essa energia das plantas, das pessoas, seja a energia da chuva, dos ventos, ou seja, a energia elétrica ou as energias movidas pela nossa tecnologia. Nós selecionamos 3 exemplos, ou 3 verbetes da enciclopédia, para que a gente possa compreender, então, um pouco mais na prática como é que se faz essa construção da seção holotecologia. Então, nós temos aqui ritmo mental somático, que é um verbete homeostático, amizade raríssima, que é um verbete neutro, e corrente baratrosférica, que é um verbete nosográfico. Todos esses são verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, vocês podem acompanhar e depois olhar com calma a íntegra de construção do verbete. Aqui nós estamos recortando só a seção holotecologia, e isso não favorece muito o nosso entendimento. O ideal é a gente ter o verbete como um todo. Como não é possível, a gente vai falar só desse recorte, mas sugerimos que você possa aprofundar melhor fazendo a leitura do verbete na íntegra mais tarde. Então, no ritmo mental somático, é possível verificar que nós temos a mental somaticoteca, a cognoteca, a intelectoteca, a ciencioteca, a experimentoteca, a ressexoteca, a evolucioteca. Todas as tecas, a princípio, nos parecem coerentes no sentido de que elas parecem todas homeostáticas. No entanto, a gente pode observar que a cognoteca aparece no ritmo mental somático, que é o verbete homeostático, e aparece também no verbete nosográfico corrente baratrosférica, o que significa que o pesquisador, ou a depender de como o pesquisador está trabalhando, ele vai utilizar em verbetes homeostáticos, em verbetes nosográficos, algumas tecas nosográficas e homeostáticas. Voltando. Ok. Então, a depender da abordagem do pesquisador, ele vai utilizar num verbete nosográfico tecas homeostáticas ou também homeostáticas e nosográficas. Então, a leitura da íntegra do verbete vai favorecer o nosso entendimento a respeito dessas diferentes abordagens ou posicionamentos do pesquisador. Também a gente vai olhar que acontece a mesma coisa com a ressexoteca. Ela está, o professor Valdo coloca na holotecologia no verbete ritmo mental somático e também na corrente baratrosférica. Nós vamos ver a comunicoteca aparecendo em amizade raríssima, que é um verbete neutro, e vamos ver também a comunicoteca aparecendo dentro do verbete corrente baratrosférica, que é nosográfico. Na classificação que a gente tinha falado antes, a comunicoteca aparece como neutra. Então, como neutra, ela pode estar sendo distribuída em qualquer uma dessas naturezas. Já a cognoteca e a ressexoteca aparecem como homeostáticas na nossa classificação. Então, a nossa classificação não é um parâmetro que a gente deva usar imediatamente. O parâmetro sempre é o discernimento do pesquisador. E por falar em discernimento, a gente vai ver aqui a discernimentoteca sendo utilizada no verbete corrente baratrosférica pelo professor Valdo. E nós gostaríamos de aproveitar para esclarecer que, além das 275 coleções que nós já referimos aqui anteriormente, que foram construídas na holoteca a partir das pesquisas e investigações do professor Valdo e da equipe que trabalha no holociclo na holoteca, o professor Valdo tem a prerrogativa ou a exceção de que ele cria uma série de coleções ou tecas que nós não temos na holoteca. Por que não temos? Porque não temos espaço para trabalhar. Por enquanto, quando nós construirmos um mega centro cultural holoteca, provavelmente nós vamos poder acompanhar
o ritmo do professor Valdo de surgimento de novas coleções ou novas tecas. Mas, por enquanto, a gente não tem espaço ainda para acomodar um acervo num número de tecas que, por exemplo, duplicasse essas 275 que nós temos. E o professor Valdo já criou coleções ou tecas a um número superior a essa duplicação. Então, gostaríamos de esclarecer aqui que essas coleções que não estão na holoteca, portanto, não estão na lista, mas que aparecem dentro da Enciclopédia da Conscienciologia, nos verbetes do professor Valdo, se nós formos comparar, vamos encontrar tecas que não estão na listagem, e também em outras fontes disponibilizadas pela equipe do curso de verbetografia, elas podem ser utilizadas na seção holotecologia, podem e devem ser utilizadas. A única coisa que não pode ser feito é criar uma nova teca. Nós temos 275, que já é muito. O professor Valdo já produziu mais do que o dobro disso, então já temos muito ao quadrado. Então, se a gente der conta dessas, nós já estamos fazendo um excelente trabalho. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, então a gente vai sugerir aqui, para que a gente possa entender melhor, para que nós possamos entender melhor o verbete holotecologia, ou principalmente a seção holotecologia dentro do verbete, para que a gente possa construir o nosso tema. A gente vai sugerir então a leitura de pelo menos duas fontes. O capítulo Holoteca, do professor Valdo Vieiro, no livro Homo Sapiens Reurbanizatus, é uma leitura que vai nos ajudar bastante a entender a importância dessas coleções, a importância desse tema e o porquê, as razões pelas quais essa seção faz parte da estrutura do verbete. E Reeducação para a Paz, também o professor Valdo Vieira, dentro do Homo Sapiens Pacíficos, tem um capítulo, Reeducação para a Paz, em que ele coloca a relação da doação da biblioteca pessoal para a holoteca pública como um ato, vamos dizer assim, reeducativo, um ato que constrói ou ajuda a construir uma cultura de paz. Então, agradeço a todos vocês, espero ter podido ajudar e desejo a todos sucesso nos seus empreendimentos conscienciológicos, na construção dos seus verbetes e, qualquer dúvida, estamos à disposição.